Tá gravando. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na nossa doutrinária, nossa live doutrinária, Centro Espírita Nosso Lar e do Instituto Espírita Bravo Nordeste. Semanalmente a gente se reúne aqui para estudar um pouco o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e vários outros temas de interesse espiritismo. Então, vamos fazer nossa prece inicial. Jesus amigo, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome. Como sempre, contamos com a Tua força, com a Tua luz, com o Teu amor, com a Tua bênção. Rogamos, Jesus, que abençoe esse nosso encontro de hoje. Permita que os Teus mensageiros, trabalhadores do bem, do mundo espiritual, se façam presentes em todos os lares, os participantes desses grupos, trazendo paz, equilíbrio, harmonia, saúde física e espiritual. Rogamos também que abençoe o nosso palestrante de hoje, nosso irmão Paulo, Coutinho, intuindo, para que traga, como sempre o faz, pontos importantes de reflexão para todos nós. E vamos lembrar agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos os que nos estão ofendendo. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Paulo, nosso Paulinho, para a sua palestra de hoje. Boa noite, pessoal. Eu vou colocar para apresentar aqui a tela. Vou fechar aqui, ó. Janela. Vocês estão conseguindo enxergar aí a tela? Sim, Paulinho. Só que ela não está maximizado. Agora. Beleza. Está ótimo. Certo. Vou só pegar o roteiro aqui. Então, sim. Basicamente, né? Meu pai deu essa sugestão de eu fazer, né, mediar a atividade de hoje. E aí ele me deu a ideia de procurar alguma apresentação que eu já tinha realizado. Então essa apresentação de hoje foi uma apresentação elaborada para o GPEC, Juventude Espírita, Perseverança e Caridade. Então, do Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Aí eu resolvi acrescentar mais algumas informações que eu tenho estudado. Eu acho que a apresentação ficou até mais bem elaborada, né? Então, assim, esse tema é um dos primeiros temas do nosso Livro dos Espíritos. E esse tema, eu percebi que é basicamente um dos pilares do conhecimento espírita. Então, tudo que a gente estuda no espiritismo, né, tem uma relação com os atributos da divindade. Então, eu com certeza considero esse um dos temas mais importantes, né? Então vamos lá. E ele é um dos primeiros, né, do Livro dos Espíritos. Então Kardec começa interrogando, né? Que é Deus? É a primeira pergunta. E aí
eles comentam, respondem: inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí chega um momento que ele começa a fazer perguntas, Kardec, à espiritualidade, sobre esses atributos, né, as características de Deus. Porque, assim, aquela coisa, a gente sabe que Deus existe, beleza, mas como é Deus? Quais são as características de Deus? Então, a espiritualidade argumenta, né, que Deus existe. Um dos argumentos, e é interessante a gente começar refletindo sobre isso, que eles argumentam que tudo que existe tem uma causa. Ou seja, tudo que existe é necessário que exista algo que crie, né, tudo, né? Porque nada existe do nada. E aí eles vêm com um argumento, né, que é o mesmo argumento que os teólogos naturalistas, ou seja, aquelas pessoas que estavam mais ligadas à igreja, que começaram a estudar a natureza, né, sendo que foram esses estudos que deram origem à ciência. Esse pessoal que estava mais ligado à igreja, eles argumentavam que se a gente encontrasse um relógio no chão, na rua, a gente ia pegar esse relógio, observar os mecanismos e entender que alguém criou esse relógio. Esse relógio não pode ter aparecido assim do nada, tão, com tantas características delicadas. Então ele não pode ter surgido pelo acaso. Então esse é o argumento que explica que assim, um mundo com tantas leis que existem, com uma natureza, com tantas coisas que existem belas, incríveis, das leis da natureza, não podem ter surgido do nada, alguém criou. E atrelado a isso, a espiritualidade também argumenta que em todo o mundo as pessoas têm um sentimento, a intuição de um ser supremo. E uma prova disso seria as diversas culturas que existem no mundo. Existe uma ideia de uma divindade, ou de um Deus. E a gente pode até observar que até nas culturas mais são politeístas, né, a gente observa que tem um Deus que está acima de todos os outros, né, algo maior. Então, a 10ª pergunta, que é dessa parte do Tributo da Divindade, a 10ª pergunta que Kardec faz à espiritualidade isso no Livro dos Espíritos, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí eles respondem: não. Falta ali para isso sentido. Ou seja, então a gente já precisa entender que, por enquanto, a gente ainda não tem a possibilidade de entender intimamente a natureza ou o mistério da divindade, né? Então, o Cristo, é interessante que Cristo, no Sermão da Montanha, ele explica, né, que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, somente um espírito puro, na escala evolutiva de Kardec, pode ver a Deus e, consequentemente, compreender ele. Os que não são puros podem apenas senti-los. Essa imagem representa bem, assim, sabe? Essa escala de Kardec. Então, a primeira classe são os puros, os que já alcançaram a perfeição. Perfeição de que forma? Perfeição de estarem desmaterializados, de terem um alto grau de sentimento de piedade, de benevolência, de indulgência, de perdão, uma forte resistência emocional, uma forte inteligência interpessoal. Então esses são os espíritos puros, né? São os cristos, né?
Então, e é interessante ressaltar que os próprios Cristos também evoluem, né? Existe uma escala de Cristos, né? E tem aquelas pessoas que estão na segunda ordem, que o espírito consegue predominar sobre a matéria. E eles têm um desejo muito grande de fazer o bem. E aí tem diversas classes, né? Porque é claro que a gente não pode assim dividir certinho as pessoas em caixinhas assim tão fechadas. Mas são classes mais gerais que conseguem fazer com que a gente tenha uma ideia do que de como é que funciona essa escala, né? E é importante ressaltar que os espíritos que estão mais evoluídos têm uma influência irresistível por aqueles que estão mais inferiores, né? Só para a gente saber mesmo, né? E então a segunda classe aí tem, né? Essa segunda ordem. Tem os superiores, os de sabedoria, aqueles que estudam ciências, as artes, né? Que têm um sentimento de fazer o bem, né? E isso aí funciona até para as pessoas encarnadas, né? A gente percebe que existe diversos graus as pessoas encarnadas, né? E a terceira ordem são aqueles espíritos necessitados, aqueles espíritos que são perturbadores, os mentirosos e tal, que são os irmãos que estão necessitados de ajuda e que os mais superiores eles ajudam esses que estão abaixo. E por que isso tem tudo a ver com o assunto? Porque os superiores servem de canal para a divindade. Porque Deus ele é tão sábio que tudo que ele faz, ele coloca seus filhos para trabalhar com eles. Então tudo é elaborado, que tudo tipo assim que existe atualmente a gente pode perceber, poderia dizer que boa parte ele faz com seus filhos, né? Então é isso. Esses espíritos de terceira ordem, eles têm uma intuição de Deus, mas não compreendem. Então aqueles que não são de primeira ordem, então eles têm a possibilidade de sentir Deus. Deixa eu ver aqui. Então, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a espiritualidade argumenta: quando não tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, Kardec explica que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Fala assim, faculdade no sentido, eu poderia dizer até a questão orgânica mesmo, né? A gente está num processo, né, na nossa evolução, em que às vezes a gente não consegue sentir aquelas coisas que são mais sutis, né? Aquelas coisas que a gente não enxerga, né? Então e é interessante que aí Kardec fala que na infância da humanidade o homem o confunde muitas vezes com a criatura. Ou seja, já que o homem tem a intuição que Deus existe, mas ele não consegue compreender muito essa característica de Deus, essas características de Deus, ele confunde com os próprios homens, que é o que ele conhece mais. E então, por isso que muitas vezes, né, nas pinturas, até nas diversas artes, né, foram produzidas ao longo da história, é bem explicitado uma imagem de Deus como nessa figura, né, um homem branco e velho. Deus a gente tem isso muito forte, né? A gente quer uma imagem de um Deus material, é um Deus que está no local fixo, tem características de pessoa e tal. Então, assim, por que Deus não poderia ser uma mulher, tal? Então você vê que tem uma coisa cultural também envolvida com isso.
Só que o Espiritismo vai dar algo, vai mostrar algo além disso. Então, a humanidade muitas vezes atribui as imperfeições da própria humanidade em Deus. E aí eu vou explicar isso na história também. Só que com o desenvolvimento do senso moral, seu pensamento consegue compreender melhor, aí Kardec fala, o âmago das coisas. Ele consegue entender melhor as coisas do mundo. Então ele faz uma ideia melhor de Deus. Ainda sempre incompleta. E aí é interessante, o Kardec fala, ainda sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então ele mostra que está numa época na nossa humanidade que a gente ainda não pode saber tudo de Deus, mas a gente já tem a possibilidade de saber um pouco mais. E esse um pouco mais é conforme uma racionalidade, né? Então, no passado, a ideia de Deus, como eu expliquei, tinha essa relação, né, com a visão de Deus como homem, só que muitas vezes isso também era associado aos próprios animais, né? A humanidade no início da sua evolução estava muito mais ligada à natureza, então associava de forma muito forte essa coisa dos animais, né? Até os próprios egípcios tinham seus deuses representados por animais, ou então muitas vezes era corpo de homem e a cabeça de um animal, né? Até na cultura indiana tem deuses assim também, né? Então, só que aí tem a questão do Antigo Testamento, né? Que foi que eu sempre gosto de trazer, né, essa reflexão, que é algo que é defendido por Haroldo Dutra e outros estudiosos por aí, né? Fala que o Antigo Testamento é uma base muito importante para a gente entender o Espiritismo, né? Para entender, na verdade, o investimento espiritual que foi dado para que a gente tenha todo esse conhecimento mais aprofundado do próprio Espiritismo, né? E é interessante a gente entender um pouquinho e tal. Então, no Antigo Testamento, Deus, ele era chamado de Senhor, né? Então ele começou a ser chamado de Senhor e ele era visto como assim um Deus, né? As pessoas enxergavam ele assim, que necessitava de sacrifícios materiais e também ele assim queria vencer as guerras, né? Então lembre que e aí tem aquele comentário do profeta Jeremias no capítulo haverão falsos cristos e falsos profetas. Logo no finalzinho, né, que é uma passagem que foi selecionada do Antigo Testamento que começa assim, né? E disse o Senhor dos Exércitos. Então o que ele está querendo dizer é de Deus. Então ele chamava Deus de o Senhor dos Exércitos. Só que é isso, né? Com o Cristo a gente pode ter uma visão mais, digamos assim, mais verdadeira, que posso dizer. A gente conseguiu avançar no conhecimento da divindade. Mostrou que, na verdade, Deus é criador, mas também é um Pai misericordioso. Na verdade, é muito interessante que desde a história dos próprios relatos bíblicos do Antigo Testamento, já era bem explícita essa misericórdia de Deus, né? Então, muitas vezes, existia o homem que falhava, e aí Deus dava uma oportunidade dessa pessoa reparar isso de algum jeito. Isso é muito interessante. Desde a história de Adão e Eva e etc. E aí tem a questão de Moisés, né? Que até o Kardec ele fala um pouco, ele argumenta um pouco sobre essa questão do Moisés. Ele explica que Moisés trouxe a primeira revelação. E está no capítulo Não Vim Destruir a Lei, né? Que é um capítulo muito importante, né? Que mostra que
nessa experiência, Moisés ele recebe os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles explicam basicamente o que é que Deus queria para aquele povo, mas trouxe um conhecimento mais universal do que de como agir na sociedade, né? Por isso que chama de uma revelação, né? Revelação de tirar o véu, e significa mostrar algo que estava escondido aí. E através dessa revelação a gente já começa a ter uma ideia dos atributos de Deus. E assim, e é interessante que nessa experiência de Moisés, que está descrita no segundo livro do Antigo Testamento, que é um livro chamado de Êxodos, começa a mostrar basicamente o que é que Deus quer da gente. E é muito interessante refletir isso, né? Porque basicamente Moisés era um grande médium, né? Ele tinha uma mediunidade assim bem exacerbada, e ele já tinha desenvolvido isso no Egito, e ele recebia comunicações mediúnicas, né, que ele dizia que era Deus, e hoje em dia a gente sabe que são na verdade espíritos superiores que estavam trabalhando com ele, né? Claro que a mando de Deus e etc, né, para trazer essa contribuição no mundo, que tirou o povo da escravidão do Egito, né? Então Moisés, juntamente com toda essa ajuda espiritual, né, conseguiu tirar esse povo do Egito, e aí logo depois ele recebeu uma intuição muito forte, subir no Monte Sinai, passou 40 dias lá e teve essa revelação através de um fenômeno de escrita direta, que a gente aqui no Espiritismo chama de escrita direta, né? Quando um espírito consegue escrever sem intermediários. E aí recebeu essas leis, né? E aí, durante todo esse livro, existe o conhecimento de que o que Moisés sempre falava para esse povo, que eram os hebreus, que eles tinham que confiar em Deus, que eles iam chegar numa terra prometida. Então, Deus, na sua bondade, tirou esse povo de uma opressão, né? Que era do Egito. E prometeu que eles iam encontrar a terra prometida, que é chamada Canaã. Só que eles tinham que confiar. E aí a grande questão é essa. Porque eles passaram por muita dificuldade, né? Imagine o pessoal passar 40 anos no deserto, passando por fome, sede, doenças, pessoal, brigas. Então, e interessante que Haroldo até comenta de que eles começaram a até sentir falta de serem escravos, porque eles tinham comida. E aí é interessante, né? A gente começa a refletir o quanto a gente às vezes se acomoda na escravidão de nossas próprias questões, né? Às vezes a gente tem que buscar se melhorar, e aí às vezes isso dá trabalho, né? E muitas vezes a gente posterga isso, ou então sei lá, de repente tem algum tipo de má vontade. Eu falo mais no sentido de muitas vezes a gente se acomodar mesmo, assim. Só que Deus quer que a gente evolua, quer que a gente saia da escravidão. E qualquer tipo de vício, qualquer tipo de perfeição é uma escravidão, nos escraviza. E muitas vezes na nossa vida a gente passa por momentos de deserto, que são na verdade momentos de transição. E aí Haroldo traz a reflexão de que o próprio coronavírus, a pandemia, é um momento de um deserto, sabe? No mundo, como se a humanidade toda estivesse passando por esse momento de deserto.
onde a gente tem que buscar aumentar nossa confiança, fazer a nossa parte e saber esperar. Aprender a ter paciência, ao mesmo tempo buscar estar ajudando as pessoas e se cuidando e etc. Né? E seguindo, e aí é a questão, e seguindo a lei, né? E seguindo as leis divinas que já nos foi dado há muito tempo, né? Isso aí há muitas encarnações que a gente já tem conhecimento dessas leis, muito até antes de Cristo, porque o Velho Testamento já falava de amor ao próximo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, no Velho Testamento já falava de aquela frase mesmo, amar o próximo como a si mesmo, já estava escrito na própria Velho Testamento, eu não lembro exatamente onde. Tanto que até quando Jesus fala isso, ele responde quando alguém pergunta. Né? Eu permita aí dar um pitaco. Pode Isso falar. está escrito na tábua dos 10 mandamentos. É o principal mandamento. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o primeiro mandamento, né? Dos 10. Viu? Para colaborar. Obrigado, pai. Quando Moisés desceu com as tábuas, o primeiro mandamento é esse. Tanto que Jesus até responde a um sacerdote lá que queria atrapalhar, né? Queria comprometer. Qual é o principal mandamento? Aí ele fala, né? Você é um estudioso da lei, você deve saber. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. É isso. Então, desculpa aí. Tudo bem, pai. Obrigado. Foi bom você ter falado. Então é isso. Então a gente percebe que antes de Cristo já existia o conhecimento do amor ao próximo. Tanto que até no próprio judaísmo já tinham pessoas que já eram bastante amadurecidas espiritualmente, porque eles conseguiam compreender a essência do ensinamento judaico, que na verdade era o amor. Só que os homens daquela época se apegavam mais aos atos exteriores do que o ensinamento moral. E aí o Cristo veio para resgatar de novo a lei do amor. Só que o Cristo veio trazer algumas informações novas, né? Que é a ideia do amar os vossos inimigos, né? Que já é algo mais profundo e mais desafiador. Então assim, né? Então na lei mosaica existe duas partes distintas. Isso aqui é discussão de Kardec. Na parte que eu não vim destruir a lei. Inclusive essa frase, não vim destruir a lei, é o próprio Cristo falando, né? Que ele não veio destruir a lei, né? Que já existia. Ele veio dar cumprimento a ela. Porque até a lei, né? Até no Velho Testamento já existia a ideia que ia chegar um Messias prometido. E aí é isso. Então na lei mosaica existe duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável e a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, Moisés, além de ser um grande médium, ele era também um dos primeiros legisladores do mundo. Né? Então vamos lá. Então tem esse primeiro mandamento, que eu sou Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Então, então a gente percebe que já tem aquela ideia de fortalecer esse conhecimento de que ele é único, Deus é único. Então isso aí já é uma continuação de um livro do Velho Testamento que é o Gênesis, que é
que é quando que explica Deus, né, que mostra que é na verdade um livro poético, onde Deus cria as coisas. Não, então não existe outro Deus, é Ele que vai criando as coisas. Né? E aí até no estudo do Gênesis a gente pode perceber que na visão espírita que ele cria também com a colaboração dos espíritos superiores. Né? E aí é interessante também encaixar isso, né? Esse conhecimento. Aí então tem esse segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então é interessante que muitos judeus, na verdade a gente percebe até hoje, né? Essa questão de apegar às práticas exteriores. Então buscavam santificar o dia de sábado, ter um dia mais recolhido, tal, tinha que ficar em casa, fazer algumas práticas assim, né? De comportamentais assim, coisa mais exterior. E aí Cristo curava no dia de sábado. E aí os fariseus criticavam isso, né? E aí é interessante a gente lembrar disso, e aí Cristo estava sempre mostrando que o importante é o interior, não essas atitudes assim que são mais culturais. Né? Honrai o vosso pai e vossa mãe a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então é isso, Deus ele tinha que conversar numa linguagem que fosse condizente com as pessoas da época. Então Deus estava prometendo algo um pouco mais material e ele realmente cumpriu isso. Né? Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não prestareis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Ou seja, não faça o mal ao próximo, em resumo da história. E aí eu tinha colocado essa imagem porque, de uma certa forma, eu lembrei disso, né? Que o Deus, naquela época, talvez fosse... Eu percebo assim que é um pouco parecido com essa coisa desse herói, esse Deus, né? O trovão e tal. Que é um Deus guerreiro, né? Vai falar alguma coisa, pai? Só um comentáriozinho. Foi interessante você botar essa foto de Thor aí. E acho que representa bem mesmo a visão que o povo daquela época tinha de Deus, né? Deus do trovão, das tempestades, como eles diziam, né? E terminou que depois surgiu esse personagem aí que é baseado também num deus da mitologia nórdica, né? Os vikings, povo daquela região lá, mais gelada. Então tinha vários deuses, né? Eles acreditavam em vários deuses. Não é que tinha, eles acreditavam em vários deuses. Então era o deus da chuva, era o deus da guerra, o deus do trovão, no caso é o Thor, né? Depois virou personagem de quadrinho e do cinema também. Mas a simbologia eu acho que é interessante com relação à visão que os judeus tinham do Deus Criador, nosso Pai, Criador de tudo que existe. Era mais ou menos uma coisa parecida com isso. Interessante. Só isso. E já que tipo a vitória deles era tipo assim muitas vezes até a própria sobrevivência deles, né? Na verdade, em algumas situações estava relacionado com vencer guerras. Então o Deus estava condizente com isso, né? Um Deus um Deus guerreiro com armadura, um martelo, uma arma na mão e tal. E acho que é interessante a reflexão
que naquela época algumas coisas que aconteciam eram coisas mais materiais mesmo, né? Algumas coisas, às vezes as coisas para fazer com que houvesse mudança existiam, tipo assim, realmente algumas desencarnações, posso dizer assim. Não porque Deus fosse cruel, mas porque eu acho que existiam algumas coisas que só poderia mudar com alguns tipos de desencarnações, eu poderia dizer, como o que aconteceu no Egito, né? Depois que o pessoal foi liberto, teve algumas pragas do Egito que foram consequências do que os povos do Egito fizeram, né? Por escravizar outros povos. Né? Então foram um resgate. Né? E aí é isso, né? Então, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de algumas de suas perfeições. De algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevias pelo pensamento. Então, com o surgimento do Espiritismo, com Kardec, alguém está com o áudio ligado. Acho que alguém deixou aí o microfone. Obrigado. Então, com o surgimento do Espiritismo, nós podemos ter uma ideia melhor e mais precisa do que seria Deus. Então, assim, falar nesse assunto, eu até indico esse filme, para quem não assistiu, que mostra um pouco como é que foi toda essa dinâmica, essa história no início do Espiritismo e tal, e como é que Kardec recebeu essas comunicações, né, que a gente está estudando aqui. É bastante interessante, né? Um filme brasileiro, vale a pena valorizar. Então, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí eles explicam. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, assim, nós precisamos reconhecer que nem tudo nós podemos entender no momento, né? Mas que um dia, no futuro, nós entenderemos. Então, a espiritualidade explica. Então, a razão, com efeito, nos diz que Deus deve possuir, em grau máximo, todas essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse finita, ele já não seria superior a tudo, e não seria, por consequente, Deus. Então, para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, vamos lá, a gente percebeu que Deus é um Pai amoroso, é um Pai que nos ajuda, só que além disso, a gente começou a ter consciência de que Ele é eterno. Se Ele tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, Deus não teve início e não terá fim. Isso é muito difícil da gente entender, porque a gente consegue, pelo menos, imaginar algo que não vai ter fim. Que já é difícil imaginar, na verdade, bem difícil. Só que a gente imaginar algo que não teve início, só quando a gente estiver bem desmaterializado para a gente compreender. Então, Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Então, Deus não muda.
Então ele vai estar sempre sendo o mesmo Deus, da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Ele é imaterial, quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De todo modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E aí, o nosso querido Kardec, com sua humildade, ele até argumenta que ele tem uma teoria, ele nem disse que é dessa forma, tem uma teoria de como é que seria, digamos assim, é como ele tem uma teoria de como de como Deus existe, que é a ideia de que o fluido cósmico universal seria como se fosse o corpo de Deus. E ele se e tudo que a gente pensa, o que a gente faz, reflete nesse fluido cósmico universal, e dessa forma ele sente tudo que a gente pensa, o que a gente sente. Porque a gente está imerso nesse fluido cósmico universal, né? E é aquela história, né? Na verdade não é que Deus esteja no universo. Deus não está no universo, o universo está em Deus, entendeu? Deus é único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, se existisse diversos deuses, como essa representação gráfica aí dos deuses gregos, se existissem diversos deuses com poderes, qual é a coisa certa que ia acontecer? Eles, em um momento, iam brigar, né? E é o que sempre acontece nas mitologias, né, de diversas culturas. Os deuses brigam. E será que se existissem deuses, eles brigassem, será que o mundo teria uma ordenação, as leis seriam tão perfeitas? Ele é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então é aquela história de que no mundo as pessoas podem ter muitos poderes, né, temporais. Pessoas podem ter poderes políticos, mas ninguém vai ser mais poderoso que Deus. Então as pessoas podem influenciar países, podem ter todo o poder social, econômico, mas essas pessoas nunca vão ter o poder maior que Deus. E nunca vai ter a possibilidade de influenciar mais o mundo do que Deus influencia. Isso está relacionado também com a ideia da confiança das coisas que acontecem no mundo. E a gente ter confiança e a gente ter a certeza, que na verdade é aquela velha frase, né? Deus está no controle. E inclusive essa é uma das coisas mais importantes que Jesus veio ensinar. E que foi exatamente as coisas que os cristãos primitivos, né, o Paulo de Tarso, Simão Pedro Apóstolo, Lucas, Tiago, Estevão, todos eles vieram defender que acima da justiça do homem
existe a justiça de Deus. Então, ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da bondade de Deus. Então, a gente percebe que Deus ele não é só bom, ele é justo e bom. Então, na sua justiça tem bondade, e na sua bondade tem justiça. É por isso que existe a lei moral da vida, que é chamada de lei de justiça, amor e caridade. Isso é muito interessante. Isso é uma reflexão bem interessante para nós espíritas. Por que não é lei do amor separado, e sim lei de justiça, amor e caridade? Porque muitas vezes, naquilo que a gente enxerga como sofrimento, na verdade é a bondade de Deus se manifestando. E aí é que tá. É muito difícil a gente ter essa certeza, porque a gente se apega muito ao material e ao agora. Mas, para Deus, material é coisa pouca. Material é coisa pequena. Então, é isso, né? Eu acho que a última reflexão é essa. Que nas coisas difíceis, a bondade de Deus se manifesta. E nas coisas que são explicitamente boas e maravilhosas que acontecem na nossa vida, não acontece por acaso. Deus não distribui ao acaso a bondade, certas coisas, né, que acontecem na nossa vida de muito bom. Né? Certas coisas acontecem porque precisam acontecer. E muitas vezes pelo nosso próprio merecimento. E aí é que está também a justiça. Entendeu? E aí é isso. Era isso que eu gostaria de explicar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não é só isso mesmo. Agora eu vou passar a palavra para vocês. E muito obrigado pela atenção. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí a nossa palestrante, o professor Paulinho, pelas palavras, como sempre, muito interessantes, bastante apropriadas. E não por acaso, a última reflexão que ele nos fez é a respeito da justiça, né? Isso me remete a pensar um pouco sobre isso também, porque, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, com tanta coisa dura, dolorosa, difícil, né? Acontecendo com tantas pessoas, e muitas pessoas até fica aquela coisa assim, meu Deus, será que Deus é justo? Isso é justo o que está acontecendo com uma pessoa boa, de repente ficou doente, sofreu com o que desencarnou, isso é justo? Tal. O próprio Evangelho ele tem muito, traz essa reflexão, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? E fala basicamente da justiça divina. Não vamos falar da justiça dos homens, que a gente sabe que é essa porcaria que está aí, vou dizer logo assim. Desculpem a sinceridade. Precisando aperfeiçoar muito ainda. Existe e tal, às vezes funciona, mas muito imperfeita, né? E só que a justiça de Deus, ela é perfeita, não falha, né? O que falha é a nossa compreensão, que como o Paulinho falou no início, né? A própria compreensão que nós temos de Deus, da sua natureza, de como ele age, ainda é muito limitada. Então,
nossa visão é a visão momentânea do que nós estamos vivendo agora. E esquecemos, apesar de sermos espíritas, estudarmos isso, estarmos atentos a isso, esquecemos que somos espíritos eternos, vivemos várias encarnações anteriores e várias ainda iremos viver aqui na Terra e talvez, provavelmente, em outros planetas também mais para frente, sabe-se lá daqui a quanto tempo. Mas, inclusive, muitos espíritos estão deixando a Terra nesse momento para ele reencarnar em outro planeta mais atrasado, mais primitivo, né? Então, a reflexão sobre a justiça de Deus nesse momento é a mais, eu acho, a mais necessária e mais importante. A famosa lei de justiça, amor e caridade, né? Eu quero aproveitar esse momento, eu vou passar a palavra para quem quiser aí fazer um comentário, perguntar alguma coisa, mas eu aproveito esse momento para trazer para vocês uma informação que eu acho muito importante e que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Nós fazemos o evangelho aqui em casa na quarta, estamos fazendo na quarta atualmente, e no domingo. Então, esses 2 dias de evangelho. E ontem fizemos o evangelho à noite, e no final do evangelho a gente sempre abre um espaçozinho, né, para ser algum mentor, algum dos espíritos orientadores, dos médios que estão aqui, são 4 médios aqui, todos trabalhadores de reunião mediúnica, então eu não estou aconselhando que ninguém faça isso nos seus evangelhos no lar. Mas aqui em casa a gente tem essa segurança de fazer, porque somos 4 médios trabalhadores de reunião mediúnica há muitos anos. Então, temos essa tranquilidade de fazer isso. Não nos propomos a fazer atendimento, e sim abrimos espaço no final do evangelho para que alguns dos mentores da casa, nossos, caso queiram se manifestar, trazer alguma mensagem, dar um passe, e eventualmente acontece isso. Ontem, especialmente, chegaram 2 irmãos aqui ao mesmo tempo. Um deles é um dos que já vamos receber, né, mentor de Rita, e um outro que chegou de uma forma diferente, que até nos lembrou um irmão que nós conhecíamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, no Centro Espírita Nosso Lar, que se identificava como um extraterrestre, como um missionário de outro planeta. Então chegava, uma vez por mês ele vinha na reunião, era responsável pela reunião, e a médium, que era a principal naquele momento, recebia. Então veio esse irmão, inicialmente com dificuldade de se comunicar, depois do auxílio energético, ele nos trouxe uma mensagem, passou a se comunicar, disse que estava com dificuldade de falar da nossa forma, porque ele não é desse planeta. Ele, resumindo, em linhas gerais, ele nos falou que ele é um dos participantes de uma caravana imensa de espíritos vindos de outro planeta, missionários, com a missão de ajudar a acelerar a transição planetária. Todo mundo aqui sabe que é a transição planetária, a gente vem falando muito sobre isso, e ele nos disse que realmente a atmosfera do planeta está muito pesada nesse momento agora, né? Muitos desencarnes, muitos ainda ocorrerão, e que, certo, daqui a pouco, deixa eu concluir, e que, assim, a mensagem principal que ele nos trazia era a seguinte: primeiro, que ele fazia parte dessa caravana de espíritos, foram convocados para ajudar na transição planetária, acelerar o processo, e que isso estava acontecendo no mundo inteiro. Estavam chegando essas caravanas em grande quantidade, em vários locais do mundo. Na verdade, a gente já tem essa informação de que isso já acontecendo há algumas décadas, né? O livro Transição Planetária de Divaldo já mostra esse processo claramente, em detalhes. E a mensagem principal que ele nos trouxe é a seguinte: todos nós precisamos orar muito, porque as nossas orações, a meditação, os bons pensamentos são o combustível para o trabalho deles. É o que eles mais precisam neste momento, é das nossas orações. Então por que eu estou compartilhando isso com vocês? Para convocar vocês
para fazermos uma corrente de orações todos os dias, até o fim da pandemia, pelo menos, desse momento tão grave que estamos passando. Que consigamos tirar um momentinho diariamente para orar para isso, por esse trabalho, pelos que estão doentes, pela paz no mundo, né? Pelos que estão trabalhando pela saúde, pela segurança de todos nós, pelos que estão doentes, dos hospitais, da casa, enfim, por tudo, pelos nossos governantes que estão desorientadíssimos aí, vários, para que, né, tenham um pouco de equilíbrio e para que essas coisas venham a mudar de acordo com a vontade de Deus, porque tudo é de acordo com a vontade dele. Mas foi uma coisa assim tão impactante para nós, que ao final do Evangelho nós aqui assumimos aqui em casa um compromisso. Não dá para fazer Evangelho todo dia, não é Evangelho mais elaborado todos os dias, por causa dos nossos afazeres, né? Que todos nós estamos trabalhando em casa e tal. Mas todos os dias, às 18 horas, nós vamos parar tudo que estamos fazendo e nos sentar juntos para orar. Por 10, 15, 20 minutos, né? Fazer uma prece de vibração nesse momento, para ajudar o trabalho desses amigos que estão aqui por nós, convocados diretamente pelo governador do nosso planeta, que é Jesus Cristo, né, que é o nosso mestre Jesus, e convocou essas falanges de espíritos vindos de mundos felizes, saíram da sua felicidade já conquistada depois de, sabe-se lá, quantas encarnações, para vir aqui mergulhar nessas sombras aqui da Terra, na dificuldade, tudo que está acontecendo, para nos ajudar, por amor a nós, atendendo ao pedido do nosso mestre muito querido, nosso Cristo planetário. Tá? Então eu convido vocês, se puderem nesse horário, ótimo. Se puder fazer evangelho todo dia, que eu acho que alguns aí já fazem. Se não puder, e se possível, nesse horário das 6 horas, para que a nossa oração vá junto, para fortalecer essa corrente. Se não puder, na hora que puderem. De preferência, sempre no horário mais ou menos determinado, para criar uma rotina, né? Então fica feito aí o convite, né? E está passado também o recado que o nosso irmão pediu para nós propagarmos. Ok? É isso. Luciano, leva a tua mão aí. Diga, Lu. Boa noite. Não, agradecer primeiramente a excelente reunião de Paulinho aí, palestra de Paulinho. Muito boa, realmente, interessante. Bem descontraída também, achei massa. E não, eu ia perguntar para você, que você falou aí que tem uma caravana, né? Está planejada uma caravana de espírito. Eu queria, na dúvida, se eram encarnados, ou seja, eles viriam encarnar para ajudar de forma... Desencarnados. Encarnados. Eu pensei que poderia ter sido também, assim, encarnar, para encarnados eles ajudarem as pessoas, de repente, com ideias, com... Não, muitos deles estão encarnando também. Mas nesse momento é o momento do trabalho no plano espiritual, não é mais intenso, onde verdadeiros, assim, esse livro atual, No Rumo da Regeneração, que é a continuação praticamente do outro, de Manuel Filomeno, de Valdo, né? Eu estou lendo, e fala de remoção de comunidades inteiras, de um umbral mais profundo. Qual o nome do livro? Existe o Transição Planetária, que é bom ler o primeiro, que foi escrito a ação dele, vamos dizer assim, se passa no início do século XXI, né? Ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então ele fala da chegada de várias expedições de espíritos, cada uma com mais ou menos 10 espíritos de outra galáxia, né? Cada uma com quanto, pai, que cortou aqui? Hein? Você falou cada uma com... Aí cortou aqui. 10 mil, em torno de 10 mil espíritos para reencarnar aqui. Então são milhares de espíritos missionários vindos de outro planeta que já estão, inclusive, Manuel Filomeno participa de equipes que são muitas equipes de trabalho em várias cidades espirituais que vêm a participar desse trabalho, muitos daqueles que vieram naquela leva hoje já estão aí adolescentes ou na faixa dos 18, 20 anos, começando sua vida adulta, já começando a fazer, muitos deles aí
fazendo diferença na sociedade atual. Você olha para uma menina como Greta Thunberg, aquela lembrando disso agora. e tem muitos outros aí que estão aparecendo, mas aquela ali, de cara, você olha para ela, não é possível que essa menina saia desse mundo. É uma missionária. Não tem, é uma dessas que vieram. Né? Malala também. Malala, vários aí que são exemplos incríveis de heroísmo, de bondade, de desprendimento. Né? Paulo Souza também. Quem sabe? Pois é. Paulinho Moutinho, tô falando. Pois é, não, mas a verdade é que agora já é uma outra fase, né? Tá havendo reencarne em massa, o livro No Rumo da Regeneração também explica que houve um reencarne em massa de espíritos retirados do umbral nesses últimos anos, para terem uma última oportunidade aqui na Terra, uma última tentativa de que pudessem retomar o seu rumo no crescimento espiritual, se dedicarem a algum trabalho de aperfeiçoamento interior para entrar na sintonia do planeta, nessa nova sintonia do planeta. Mas muitos voltaram e estão aí aprontando de novo, repetindo os mesmos erros de forma até pior do que antes, e terão que ser removidos desse planeta. Né? Mas tudo isso, removidos para ir recomeçar sua jornada no outro mundo, ajudar esse outro mundo em condições mais difíceis, mais dolorosas, para avançar. Como aconteceu há vários milênios atrás, com irmãos que vieram de Capela, né, para cá, que é muito comentado já isso no meio espírita. Inclusive, nós talvez temos ido de lá, né, quem sabe? Um dia vamos saber. Né? Mas, enfim, não sei se você respondeu a sua pergunta, Lu. Aquela história, de estudador, tem pessoas que vêm de estudadores, mas são médios, que enxergam esses grandes naves que estão por aí, para lá e para cá. Mas a maioria delas estão no plano espiritual. Por isso é que a gente não vê toda hora por aí. Alguma pode ter se materializado, pode ter alguma no plano físico? Pode. Né? Quem sou eu para dizer que não, né? Mas a maioria desses objetos que foram vistos, ou foi materialização, ou foi visão espiritual, mediúnica. Por isso que existe essa questão. Cadê? É igual a caviar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Essas naves é isso. Entendeu? Muita gente vê. Mas talvez sejam visões mediúnicas. Oi, Irã. Não ligou ainda, não. Não, é só para você repetir o nome do segundo livro. Você falou que ficou meio embolado. Vamos lá. Existe uma trilogia, 3 livros que foram escritos por Manuel Clemente de Miranda, através de Divaldo Franco, que fala sobre transição planetária. O primeiro é Transição Planetária mesmo. Transição Planetária, é o nome do livro. Já falei muito aqui sobre ele. Que fala dessa questão, começando nas tsunamis que teve lá, onde morreram mais de 400 mil pessoas, né? No Oceano Índico, naquela região lá da Polinésia e tal. E ali já foi o início mais intenso dessa mudança toda. Então ele narra o trabalho que eles fizeram lá, né? Muitos espíritos que desencarnaram ali não voltaram mais a reencarnar na Terra. Depois, ele vai para uma segunda etapa do livro, que é presenciar, participar da recepção a esses milhares de espíritos de outros planetas. Ele vai junto com o Dr. Bezerra de Menezes, vários outros espíritos, trabalhadores do bem, né? Participar dessa recepção, com a presença de Francisco de Assis, e vários outros espíritos altamente próximos de Jesus, né? Vamos dizer assim. Depois ele participa também da preparação de alguns desses espíritos, conversa com alguns deles, e do reencarne também. Muitos casais, pais, pessoas são mães, né? Preparados para a recepção desses espíritos. Então, reencarne em massa, não só de espíritos de outro planeta, especialmente do planeta chamado Alcione,
né, de outro sistema, como também o reencarne de muitos e muitos missionários, pessoas que passaram por aqui, que já estavam na esfera superior, e retornam como missionários para ajudar nesse momento, que retornaram, que reencarnaram aí em massa também. Fala-se até que Emmanuel reencarnou nesse momento, enfim, e muitos outros. Bom, esse é o Transição Planetária. Depois teve mais 2 livros dessa continuação desse trabalho que eles fizeram. Já não fala tanto de Transição Planetária, mas da reação das organizações das trevas com relação a isso. Da influência do centro espírita, várias coisas. Tem mais 2 livros. Esperança de um... como é que é? Amanhecer de uma Nova Era, uma coisa assim. E o outro é Perturbações Espirituais. Bom, depois desses 3 livros, agora, no final do ano passado, Divaldo lançou o mais recente, que é mais atual, que fala exatamente desse momento que nós estamos vivendo, desde os últimos 2 ou 3 anos, que é No Rumo da Regeneração. No Rumo da Regeneração. Esse livro está disponível já, através de pedido aí nas plataformas que vendem livro, e-book, essas coisas, e já tem nas livrarias. Eu até essa semana liguei para a Federação Espírita e ele está lá por R$60. Mas, se alguém tiver interesse em comprar um livro em si, me fala, a gente combina, eu dou um pulo lá, que eu tenho um desconto de 30% lá. Então, eu consigo comprar por R$42 aproximadamente. Certo? Então, se alguém tiver interesse, depois passa o zap para mim e a gente combina isso aí. Aí transfere o dinheiro, eu vou lá e compro, depois a gente acerta. Eu devo passar lá essa semana, porque eu tenho o arquivo, mas eu estou tendo dificuldade de ler na tela e também estou tendo a consciência um pouco pesada. Porque quem passou esse arquivo para a gente, está dando risada aí, foi na melhor das intenções, mas é um arquivo pirata, né? Então eu vou comprar o livro e eu sugiro... E eu sugiro que quem quiser ler, leia. Eu vou querer os 2 últimos. Oi? Tá? Eu vou querer os 2 últimos, porque Transição Planetária eu tenho. São três. No Rumo da Regeneração. Sim, eu vou querer os 2 últimos. O primeiro eu tenho. Então são 3. Tá faltando um aí. Eu tenho. No Rumo é o 4º livro. Planetária. No Rumo da Regeneração já é o 4º livro, é o último. São 4. Como é Amanhecer, né? Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Perturbações Espirituais e No Rumo da Regeneração. Agora... Por isso que eu pedi para você dizer o nome dos livros, mas vai ser for explicando, não ficou claro, eram 4. Eu sugiro que você compre Transição Planetária e No Rumo da Regeneração. Esse eu tenho. Você já tem transição, né? Pronto, então... Tenho. Comprar os 2 últimos, você quer, né? Pronto. Isso. Tá. Então é isso, minha gente. Voltando aí ao assunto da palestra de Paulinho, eu acho que então, é o momento mais adequado para a gente falar sobre isso, especialmente o que mais me chamou a atenção foi a última parte, como eu estava falando, sobre a questão da justiça. Porque temos que entender que tudo que está acontecendo agora é justo. É difícil para nós entendermos e aceitarmos isso. Mas tudo que está acontecendo, tudo pelo que estamos passando, é justo. E faz parte, ou seja, está dentro da justiça de Deus. E também faz parte desse momento de transformação intensa que a Terra, o planeta e a humanidade está passando. Os Espíritos têm dito várias mensagens a respeito disso, que poderíamos... Acabou, esse é o fim dos tempos. Que fim dos tempos são esses? Dos tempos de expiação e de provas. E é o início de uma nova era, como muito se fala. Que nova era é essa? Era de regeneração. Uma nova etapa do planeta Terra e da humanidade. Que também é a transição. Hein? Que também é a transição para outro mundo. Entre um e outro, é um momento de transição. Transição planetária.
mudança do planeta de um patamar para outro. Como existiu também, há muitos séculos atrás, uma transição de primitivo para expiação própria. Foi bem dolorosa. Não se fala nisso, nós estamos falando nisso, mas foi muitas guerras, daquelas civilizações, daqueles massacres todos. Enfim, agora estava se caminhando para uma coisa terrível que podia destruir muita coisa aqui na Terra, que eram guerras nucleares. Ao invés disso, a bondade e misericórdia de Deus permitiu que viesse um tal de um vírusinho aí. Um micro-organismo altamente aperfeiçoado, eficiente, que está causando esse estrago todo, né? Fazendo toda essa revolução em todos os campos da vida aqui na Terra, da humanidade. Sendo que, enquanto ele é necessário para cumprir a missão dele, vamos dizer assim, ele vai se aperfeiçoando para não ser vencido. Ele só vai ser vencido no momento em que concluir a sua missão, que é mudar a energia da humanidade. Enquanto essa energia não chegar em um nível que nos traga essa imunidade, a gente vai ficar vivendo de vacina e correndo atrás, e surge uma nova cepa mais perigosa, contamina mais gente, um bocado de gente responsável que não vai poder mais permanecer aqui, se arriscando e contaminando as pessoas. Tudo isso faz parte do processo, desse momento, né? Dessa seleção também, isso também termina causando uma seleção, com esses comportamentos, né? Mas tudo dentro do plano de Deus para a humanidade. Também tudo dentro da justiça e da misericórdia divina. É isso. Quando as pessoas começarem a se amar mais, né, começarem a se preocupar mais, os países começaram a, em vez de acumular, né, 10 vacinas por habitantes, começaram a espalhar as vacinas por lugares que nem 1% das pessoas vacinadas na África, enquanto no Canadá, 10 vacinas por habitante. O pessoal tem. Ou seja, esse egoísmo todo vai ter que ser vencido, né? Enquanto esse egoísmo não for vencido, continua o sofrimento. Esse egoísmo, né? São vaidades. Aprendizado doloroso. Vaidades desnecessárias. A gente está passando por um momento desse pandêmico, todo mundo usando máscara, e tem um monte de gente querendo mudar o formato do rosto, que nem vai aparecer debaixo da máscara. Mas insistem para botar botox aqui, mudar o queixo para botar para quadrado, para longo, para reto. Gastando dinheiro, né? Isso não vai aparecer debaixo da máscara. Então, mas o povo insiste, ao invés de estar pegando um dinheiro desse para estar ajudando o próximo, para distribuir alimento, comida, seja lá o que for, mas está se preocupando com coisas que não adiantam para aparecer lá, porque eles vivem tirando foto e postando nas redes sociais, mas no dia a dia, no convívio, isso aí não adianta, não precisa nada disso, porque não vai aparecer nada disso debaixo do máscara. Aí vai ser o vírus 1, 2, o 3, o 4, o 5, que vai continuar tendo, porque o povo não aprende, não acredita, está debochando, tá? Então vai ser sequência. É isso, toda vez que eu estou falando, vai ter fé. Fábio, ontem, né, nessa comunicação, foi interessante, assim, porque ele falou que não estava se sentindo bem, né, antes da comunicação, porque ele percebeu que o coração dele, os batimentos estavam muito acelerados, ele estava se sentindo estranho, normal, e ele sentia os batimentos dele bem. E aí Paulo falou que não, deve ter sido algum irmão e tal, e realmente na hora da comunicação, esse irmão com muita dificuldade assim, para falar e se comunicar. Eu ontem estava comentando com uma colega lá do trabalho o seguinte, na época de Jesus tinha a lepra, né? Então as pessoas eram colocadas lá nos submundos porque estavam com lepra. Depois, mais recentemente, nós tivemos, há 30 anos, nós passamos pela doença que inicialmente foi dita que era dos homossexuais, que foi a AIDS.
Então, se estudou, se descobriu que não era, nananana, continua tendo muito, né? Muitos doentes que estão aí chegam no hospital em condições muito complicadas, que além do Covid, quando se faz testes, tem a sífilis, tem AIDS e não sabia. Tivemos também a época da tuberculose, que matou muita gente. A tuberculose está, teoricamente, sob controle, porque já existe o remédio, precisa ser só os cuidados. E tivemos a cólera também, que matou muita gente, foram os acidentes todos que tivemos, o 11 de setembro e todas essas guerras aí que continuam matando. E aí agora veio, né, o Covid. E o que será que virá mais à frente? Né? Tivemos todas as outras doenças e observem, são sempre coisas biológicas, né? Que vai lá e que mexe na cadeia do DNA, do RNA, e que vai fazendo suas mutações, mas que não são eliminadas. Elas continuam, porém o homem vai lá e descobre uma forma de controlar. Tivemos aí os erros da talidomida, tivemos a zika, que saiu mexendo tudo, e que em regiões as crianças nasceram com microcefalia, na África o ebola, e por aí vai, né? Aí pergunta, acabou a lepra? Não, as pessoas ainda continuam tendo. Acabou a tuberculose? Não, continua tendo. Acabou a AIDS? Não, continua tendo. E aí agora veio esse aí fazendo esse estrago todo. E o H1N1, quantas pessoas morreram pelo H1N1? Né? E todas essas doenças são virais. Por isso que às vezes a gente vai no médico e fala assim, é um vírus. Esse não mata, mas tem outros que matam. Então, nós precisamos continuar nos fortalecendo, mantendo o equilíbrio, porque se a gente baixa a imunidade, algum vírus inocente, bestinha, vai levando muita gente para o túmulo. Só para a gente pensar nisso. E olha que todos dizem, precaução, precaução, precaução. Essa precaução foi ficar dentro de casa. E usar máscara, lavar a mão, o álcool gel que acabou com as digitais da gente. Né? Eu ontem auditei tanto prontuário de óbito que eu cheguei em casa, essa hora eu já estava no terceiro sono. Apaguei inteiramente. Baixou minha vibração inteira. Hoje eu não quis pegar nenhum, mas tem uns 20 lá me esperando amanhã. Aí, se vocês puderem rezar por mim, por favor, façam isso. E isso exige, né, Ira? Todas essas doenças exigem, assim, uma mudança de comportamento. Você viu que falou da AIDS, esse vírus. Então, exige uma mudança das pessoas se comportar, se relacionar. Entendeu? Como se fosse uma lição. Então, tudo tem razão de ser, né? Um objetivo maior. Mas, obrigar a que haja uma mudança. Já que não foi por bem, pela própria vontade, é pelo sofrimento. Né? Pela dor. Ele tem um negócio que falou que era sistema de freios e medidas. Freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos. Ira, você falou sobre orar para você. Nesse momento, nossos irmãos estão aí já cuidando aí, viu? Pode ficar tranquila. Todos nós, nossas casas estão sendo visitadas. Já temos a presença dos nossos companheiros que nos acompanham, que nos ajudam e nesse momento eles se reforçam com a presença de outros trabalhadores do bem, equipes, fazem limpeza, recarregam nossas baterias, já que nós estamos aqui sintonizados, pensando em tudo isso que a gente tem conversado, né? Então é um momento de recarregar nossas energias. É um momento abençoado. Eu fico até muito sentido de que não tem aqui 30, 40, 50 pessoas, porque eu convido umas 200. E, né, estamos nós aqui hoje. E mais os nossos amigos... Muitos serão chamados. Hein? Muitos serão chamados. Os escolhidos estão aqui.
Pois é, né? A oportunidade está aí, né? Aproveita quem quiser. É o livre-arbítrio. Assim, eu até me senti melhor agora. Você falou os escolhidos, então eu, porra, chega a me sentir melhor. Chega a dar um alívio. Não, Vamos acreditar, né? Que somos. É. Depende de nós, né? Só de nós, mais ninguém. Mas é isso. Só tá faltando o Luiz agora. Falta a Luísa dar o depoimento dela. E Dona Vera e Fabinho também. O que vocês querem de mim? Ouvir minha voz? Claro. Boa noite. É sempre Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui, eu sou da ouvidoria, estou ouvindo. Essa é muito boa. Gostei. Vou fazer parte. Eu estou ouvindo. Essa foi boa, viu? Gostei. Vou anotar essa para quando eu não quiser falar, eu vou falar isso também. Saiu assim, não foi nem bolado, viu? Gostou, não foi, Lita? Essa foi boa, viu? Lá no meu trabalho tem ouvidoria para ouvir denúncia, mas eu gosto dessa ouvidoria sua. É da ouvidoria. É isso, minha gente. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Aproveita que a gente já está chegando ao final. Aquela pessoa que eu pedi para você colocar na oração, a família já autorizou não investir mais. Infelizmente, o Covid venceu. Aí está esperando só o processo natural. Mas foi muito invasivo e aí eu conversei com a família, interroguei procedimentos médicos e não vai ter um retorno satisfatório. E aí a neta foi lá, conversou com os médicos, estão esperando só que os filhos determinem que realmente não exista mais nada. Não adianta você estar investindo uma pessoa que o pulmão está quase 100% comprometido, né? E, coincidentemente, apesar da família ser evangélica, pacífica e espírita. Mas obrigada também. Pelo amor de Deus, né? A gente pediu aí no grupo, nos grupos, orações para um irmão nosso chamado Nelson Mahara. E ele tem recebido. Eu perguntei a você. Temos recebido os boletins que a esposa dele é nossa vizinha aqui, né? Vizinha amiga. E ela todos os dias passa o boletim. Hoje ela deu uma notícia muito boa. E está prevista a alta dele para depois de amanhã. Oh, que bom, graças a Deus. Que ele evoluiu muito bem, retiraram VNI, né? Venturi que chama, né? É Venturi, uma máscara de pressão, né? De ar. É a ventilação não invasiva. É uma máscara de silicone que bota um oxigênio até a 50%. Provavelmente ele vai voltar com as marquinhas no rosto. Vocês não vão reconhecer porque perde a massa muscular quase toda. Volta com muita fraqueza e aí... Vai ter que fazer fisioterapia. Mas tudo indica que ele vai sair do hospital no sábado. Vem para cá. Uma boa notícia aí também. O Sara está com um serviço de atendimento para as pessoas pós-Covid porque precisa muito. Não foi quando veio, não, viu? Você passou no grupo, não foi um aviso? Eu estou divulgando aquilo porque é muito importante, muito importante. Tem muita gente que vai precisar. O Otávio Mangabeiras também tem. E se ele tiver plano de saúde, a maioria dos planos de saúde estão fazendo esse atendimento porque o custo sai menor do que manter no hospital. Né? Mas prepare-se para ver como é que ele volta para casa. Certo? Para não criar... A gente está esperando por isso. Mas vamos agradecer a Deus, né, por essa bênção. A gente vê aquele repórter, Danilo Gentil, né?
Nilo Oliveira. Aham. Da TV Bahia? Nilo Oliveira. É o Baixinho. dele, baixinho. Você vê que ele Uhum. voltou mais magro, né? Bem Ele mais ficou magro, internado. E você vê agora, quando ele apresentou na reportagem da parte de esporte, ele tá mais magro. Ele era mais cheinho. É perda de massa muscular. É isso, minha gente. É isso. Mais alguém tem interesse no livro aí? Se tiver, depois me fala. Quando eu for. Quer também, Lu? Diga o que foi que eu não entendi. Não, falando sobre o livro que eu estava falando. Ô, Paulo, não quero agora não. Não O tá... Homem da Regeneração. Mas quando eu terminar de ler, eu te empresto, irmão. Fica na fila. Tá bom. Viu? Tá, mas no momento não tá dando, não. Tá certo. Beleza. Viu? Eu te empresto. Rita tá desempregada e não tá dando mesmo. É mesmo? Ah. Foi. O negócio lá para a CM parou. As construtoras. Aí tá botando todo mundo para fora. Tirando tudo mesmo. Tá terminando as últimas construções. Aí tá tirando. Tirou todo mundo. É isso mesmo. Tá bom então, minha gente. Mais algum comentário aí ou podemos encerrar? Já são 9h30, né? Quase 9h30. Oh, mas o papo tá tão bom. Dá pra gente ficar até... Por mim, a gente leva direto aqui, vida noite. Eu não sei disso. Ainda mais com vocês, que são minha família. Todos entes queridos, muito queridos. Famílias mesmo, graças a Deus. Obrigado. Eu vi o item, o componente mais novo desse grupo, né? Ele comeu, lavou o prato, mas não apareceu até agora. Aí, ó, vem cá. Ele tá aqui, ó. Tô mandando ele passar aqui pra trás. Não precisa participar. Agora escreveu todo mundo aqui. Ai, tomou do sofá todo. Aqui mais. Ô, coitado, não tá assim com ele, não. Ele é fofinho só. Quem mandou dar esse fermento todo pra esse menino, né, pai? No sofá só tem uma banda. Pelo amor de Deus. Não entendeu nada. Deixa quieto, não vou repetir, não. Deixa quieto. Isso aí é aquele sofá-cama que abre todo, né? Quando ele vai sentar, você puxa pro lado. Viu? Mas é isso aí, minha gente. Quer falar alguma coisa mais para encerrar? Aí, tá bom. Seu irmão apresentou, seu pai fez comentário, falta você, vamos lá. Tá vendo? Fica só em cima do muro, só de ouvidoria. Hoje eu tô na ouvidoria. Hoje eu tô na ouvidoria. É mesmo, Binho, vamos ficar na ouvidoria. Tô na ouvidoria com o Lu hoje. É colega de Luísa. Quem cedeu o corpo para a comunicação foi você. Vambora, vai falando aí também. Manda quem pode. Eu queria dar, uma coisa que eu queria falar, que eu falaria antes, era justamente... Não gagueje não, viu? Ele tá pensando o que é que vai falar, que ele não queria falar, tá na ouvidoria agora. Não, mas não pode ficar na ouvidoria que a gente guarda muita informação. Eu gostei pra caramba da apresentação de Paulinho. Na verdade, eu tenho gostado muito das apresentações de Paulinho, porque ele sintetiza muito bem os conteúdos. Ele transforma o conteúdo em uma forma boa de se ouvir, didática. Então, parabéns, Paulinho, meu mano. Tá brocando. Toda vez que apresenta, joga duro demais. De passagem. Então, isso é um ponto. Outro ponto que eu queria falar é que foram alguns detalhes, né, da comunicação de ontem. Em especial, quando ele falou sobre caravanas, o que eu senti mesmo assim era que estava vindo caravanas para dar suporte estritamente à parte espiritual mesmo, né, de resgate, de fazer transição, de cuidar dessa parte. Eu até vi algumas coisas assim na minha cabeça, assim, como se fosse realmente a galera chegando em transportes voadores, sabe? Eu vi alguns flashes assim, de algumas coisas. E é isso. Eu não tenho muito mais o que falar, não. Sobre o conteúdo, como eu propôs, eu não tenho o que adicionar. Vai ser repetitivo. E no mais é isso, gente. Satisfeito, tia? E se preparar agora para fazer essa apresentação, né? Que apresentação?
Próxima semana. Nada disso. Ah, na próxima já tem uma rapaz, na outra. Na outra não. 15 dias. Ô, Binho, Oi. a apresentação de Paulinho para mim é muito enriquecedora, agora falta a sua. Todas as de Paulinho tá sendo enriquecedora, todas que ele já fez, todas para mim foram maravilhosas. Eu não digo nada porque eu sou calada, eu sou assim, vocês sabem que eu sou assim mesmo. Essa da ouvidoria, a gente Mas na ouvidoria é melhor, menina, que a gente fica mais assim, escuta mais, presta mais atenção, medita mais. É bom, você não sabe como é bom. Tem que ter alguém na ouvidoria, né, Lu? É. Tem que ter cada semana um falando para não ficar puxado para a associação. Então o Fábio já está convocado para de hoje aqui. Falta só aceitar. Mas meu pai está dizendo que eu estou convocado. Manda que pode. E cadê meu filho advogado que nunca mais apareceu? Bruninho? Ele está dando aula agora, está trabalhando. Tá aqui de noite, tadinho. Eu nem sei porque que. Eu acho que Ana, que é a sogra dele que também estão morando juntos agora, acho que ela está fazendo algum trabalho à noite também, algum curso. É um curso. Ela estava muito assídua, assim, nas últimas 2 semanas ela não conseguiu mais assistir. Mas é isso, daqui a pouco eles voltam. Nota. Não, ontem mesmo ele me passou um zap, ontem eu falei com ele. Eu tô perguntando por ele aqui. A gente se fala, a gente se comunica. Ele falou com a gente ontem aqui também. Você esqueceu que eles são meus filhos, todos 3? Não, o quê? Eles são meus filhos também? Né? E vocês também, né, Beth? E eles são filhos dela também. Com certeza. Beijo, amor. Obrigada, amor. Te amo. Já dormi muito nesse colo. Já fomos muito Parembepe cantando, sentados no fundo. Muitas jornadas, né, Lu? Paulo escolhendo o colo, né, Paulinho? Pois é. Muitas histórias. Aí hoje tá tudo barbudo também da homem, tudo. Tá tudo pequenininho, hoje é tudo barbudo, fazendo uns velhos, que tá mais velho do que eu. Essa ouvidoria tá muito Babysauro. Essa ouvidoria tá muito Nem Era tudo pequenininho, tudo Babysauro. Babysauro. Ô, Lu, ele nunca foi pequeno, Lu. Era bebezão. Era bebezão. Ele nunca foi pequeno, rapaz. O maiorzinho era Bruno. Mas de um dia para outro ficou tudo barbudo. É moda. Fazer o quê? Mas eu vou insistir. Eu aí, Luciano. Uma hora dessa a gente vai vencer. Vamos voltar à moda de ficar sem barba. Vou conseguir convencer eles que isso é uma vida. Deixa eles aí. Dá falar isso. Tá todos lá. A ouvidoria tá muito sabida, né? Essa ouvidoria tá tensa, rapaz. Escutando tudo, vendo tudo. É isso mesmo. Bom, minha gente, informações. Vai deixar a barba crescer, vai ficar barbudo. Essa transição agora, com a mudança da energia da Terra, essas barbas vão todas cair. Meu pai está se apegando muito a aspectos materiais. Meu Deus, é uma brincadeira, só para descontrair. Mas, minha gente, é o seguinte, são 9h20. Nossos irmãos têm outros compromissos, viu? Que estão presentes aqui. Com certeza. A gente. Então, vamos dar para encerrar a nossa reunião, né? Foi muito boa, viu? Mais uma vez, obrigado, Paulinho, aí. Na verdade, era um outro palestrante que vinha hoje, mas teve dificuldade de não pôde vir. Então, Paulinho nos atendeu aí com essa palestra que já fez em outro lugar, já estava com os slides prontos, né? Atendeu o meu apelo. E eu agradeço de coração, mais uma vez, por essa ajuda que você tem dado, pelo seu esforço para trazer os palestrantes também, seus companheiros
trabalho de outros centros aí que você participa como palestrante e trabalho com jovens, então, obrigado de coração, continue firme aí nesse caminho, viu? Mais uma vez, obrigado. E obrigado a todos, todas, pela presença. Obrigado a Lu aí, mais uma vez, muito feliz de ver você por aqui. Eu que agradeço. E vamos encerrar, né? Ouvir a nossa prece aqui, que é um clássico já, a prece de nossa irmã Beth, para encerrar. Esperei tanto por esse momento. Então, vamos, como sempre, fechar os nossos olhos e mentalizar o Mestre Jesus. O Mestre Jesus. Vamos dizer assim. Amado Mestre Jesus, estamos aqui novamente reunidos em teu nome. E só podemos nos agradecer, Senhor, por tantas dádivas, tantos ensinamentos, pela tua presença entre nós. Muito obrigado, Jesus. Guia-nos sempre no teu caminho. Não nos deixe cair em novas tentações. Permite aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas, saúde, onde quer que alguém esteja enfermo, solitário, sofrendo. Que a tua luz bendita se estenda no coração de cada um de nós, de cada um desses nossos irmãos sua pessoa. Envolve-nos, Jesus, nas tuas bênçãos amorosas e nos guia no teu caminho amoroso de paz e amor. Envolve-nos na tua misericórdia agora e sempre. Muito obrigado, Jesus. E que assim seja. E assim seja. Seja. Envolvendo-nos a todos, Jesus querido. A todos, Jesus querido. Com a tua luz branca. Com a tua luz branca. Através da qual suas forças possíveis. Envolvendo-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca. Através da qual suas forças positivas concedem. Ó Maria, luz resplandecente de Jesus. Suplicai a Deus por nós pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do povo de Deus seja sempre com todos os filhos do Senhor. Muita paz, muita luz, muito amor. Que assim seja. Assim seja. E agora, aquele sorrisão, né, pra gente tirar a nossa foto. Vamos lá, minha gente. Foi. Volta aí. Tá caindo e voltando. Foi o Jorginho que chegou para falar. Deixa eu ver se ela não tá. Sobre essa mais perguntas, a pessoa da risadinha e. Deixa eu ver se irá a volta aí. Eu acho que ela não vê mais, não. Então vamos dar aquele sorrisão aí pra gente fazer a nossa foto. Atenção, 3, 2, 1, já. Pronto. Tá lindo. Boa noite, queridas. Beijo. Boa noite. Com Deus aí. Falou, tio. Falou, Paulete. Falou, pessoal. Beijo. Valeu, Paulinho. Tchau. Tchau, Paulinho. Obrigado, amor. Nada. Deus das orações, hein? Tchau, tchau. Fica com Deus aí. Valeu. Falou. Um beijo para Luquinhas aí. Tchau. Um abraço. Diga a ele que ele tem que vir para essa reunião.